Estamos de volta com o nosso bate-papo. Andresa, nesse bloco eu gostaria que você tirasse um pouco das dúvidas, né, do nosso telespectador sobre esse assunto, né, imposto de renda. A começar por qual é a data final, né, a data limite da entrega esse ano. O início foi 1º de março e o prazo final para entrega sem a multa é 29 de abril, tá? Até às 0 horas. Passou disso, já tem incidência de multa de R$ 165, tá? Podendo até ser 1% em cima do valor devido declarado no imposto de renda. Então, precisa se atentar e correr, e sempre o brasileiro deixa para a última hora para não perder o prazo. Existe um quesito também que as pessoas devem se atentar com relação ao congestionamento do sistema, né? Com certeza. Como se trata de internet, é um sistema que está por trás, ele nos últimos dias aí com certeza ele fica congestionado. Isso é um risco que todo mundo corre e pode vir a acontecer mesmo. Teve anos que a Receita Federal deu problema no próprio programa, o pessoal teve que baixar a versão novamente. Então, assim, por mais, às vezes o erro vem da própria Receita, mas o prazo nunca é prorrogado. Andresa, tiveram algumas regras que foram implementadas agora em 2016. Fala pra gente sobre essas novidades. Bom, a principal mudança que teve aí, né, que foi destacado nas mídias, foi a obrigatoriedade de informar o CPF. Isso no caso de profissionais com atividades regulamentadas, que são psicólogos, psicanalistas, médicos, dentistas, tá? Advogados. Antes não tinha essa obrigatoriedade, eles informavam o rendimento auferido no ano anterior, sem precisar declarar. E hoje a Receita já cobra que seja informado o CPF. Por quê? Para haver o maior cruzamento dessa informação. Ele vai cruzar com o cliente desse médico, desse dentista, com o CPF do médico que informou, justamente para ter maior controle disso, tá? Outra regra também que foi implantada foi a obrigatoriedade de informar o CPF para dependentes maiores de 14 anos. Antes não havia essa obrigatoriedade. Então, assim, a Receita cada ano está vindo, né? Hoje a gente já tem a declaração que já é rascunhada, você pode baixar do portal, né? A Receita já dá para você pré-preenchida, você só complementa essa declaração. Então, assim, a gente acredita que daqui a uns anos você vai entrar, colocar teu CPF, a declaração está pronta, né? Não vai ter como escapar aí de informação, de nada. E quem é obrigado a declarar e quem é considerado isento, né? Existe isso também? Existe. Hoje, né, a obrigatoriedade fala acima de R$ 28.123,91, o contribuinte já é obrigado a declarar. Temos também o fato de possuir bens acima de 300 mil, tá? Tem o rendimento também de atividade rural, que ele tem um limite, né, acima de 142 mil, não me lembro agora exato o valor, é obrigado também a estar declarando. Então, assim, tem que tomar um vasto cuidado, tá? E vamos supor, você teve um rendimento durante um ano de 2014, no único mês você sofreu uma retenção de imposto de renda, seja ela de R$15, e a tua renda não atingiu os 28, mas por algum fato ocorrido durante algum mês do ano, você teve essa retenção. Então, tem que observar. Talvez não atingiu os 28 exigido para entrega, mas teve uma retenção de R$20. Então, só o fato de ter essa retenção já obriga você a fazer a declaração de imposto de renda. São né? bastante... É bem minucioso. Né? Hoje em dia se tem a ideia que imposto de renda é fácil, todo mundo faz. Né? Tem o programa, claro. Mas, assim, sempre é bom, se você puder ter uma orientação de um contador, lógico que, né, a garantia de ter uma declaração totalmente processada pela Receita é muito melhor. E quem que pode ser declarado como dependente, Andresa? Hoje a Receita Federal traz uma tabela, né, divulgando aí quem pode ser os dependentes. O que a gente precisa observar, Charles, que existe uma diferença entre dependente e alimentando, tá? Tem muita gente que confunde. Porque o mesmo dependente ele não pode se alimentando na mesma declaração, ou vice-versa, tá? O dependente que pode ser filho, pai, avô, neto, o que você possui a guarda, tá? Que você tenha como comprovar isso. Filhos até 24 anos, você pode declarar como dependente, a não ser um caso específico, meu filho completou 25 anos no meio do ano, e eu continuei pagando faculdade para ele. Então, nesse caso específico, você pode ainda declarar referente ao ano inteiro, tá? O caso do alimentando, o que seria? Um casal que é separado, tá? E a mãe detém a guarda judicial e o pai paga a pensão.
tá? Nesse caso, ele não pode declarar como dependente, ele pode declarar apenas como alimentando. O que ele vai declarar ali? A pensão que ele paga, que foi declarado na separação judicial, precisa ter fé pública, tudo certinho, tá? O caso específico que ele pode declarar, os dois casos, separou no meio do ano. Até o meio do ano, a criança era dependente de ambos. E do meio do ano para frente, ele passou se alimentando, porque o pai começou a pagar pensão. Então, a Receita acata, nesse caso, ele lançar como dependente e alimentando. No caso do alimentando, o que pode ser deduzido também, além da pensão, que é paga, é no caso de médico e instrução, que ele pode também deduzir na sua declaração de imposto de renda. Então, precisa ter muito esse cuidado, o que é dependente e o que é alimentando. As duas coisas são coisas distintas. Nessa época do ano, né, imposto de renda, existe uma procura muito grande das pessoas com relação a recibos, despesas, né? O que pode realmente ser abatido e o que não pode? Hoje o que a Receita libera? Deduções com médicos, tá? Isso inclui médicos, dentistas, psicólogos. Temos as instruções com educação, tá? Tem muita dúvida, curso de inglês pode ser abatido? Não pode. Então, assim, né, é um leque. Por exemplo, tem muitas coisas que muita gente não sabe. Por exemplo, marca-passo, desde que você tenha nota fiscal, você pode deduzir. Prótese dentária, você pode. Coroa, manutenção de aparelho, tá? Isso tudo mediante a recibos, nota fiscal, tudo certinho. Outra coisa também que pode ser deduzido, que muita gente não sabe, é massagem feita dentro de um hospital. Então, por exemplo, eu fui e fiz uma cirurgia. E dentro dessa cirurgia, eu fiquei internada e precisei ter massagem, fisioterapia. Então, desde que esse serviço seja incorporado na nota fiscal, você pode usar como dedução também, né? No caso de pessoa física, a gente tem aí a dedução do livro caixa, né, que a gente faz a contabilização mensal do que entrou e do que o profissional teve de gasto para essa prestação de serviço, tá? Então, isso deduz. Isso para casos de médico, dentistas, né, que são pessoas físicas, geralmente não tem um CNPJ constituído. Então, assim, temos previdência privada, que pode ser abatido. Então, assim, é bem minucioso, precisa tomar cuidado com o que lança, né? Às vezes muita gente vai lá, pega um recibo ali e põe. Não pode. Né? Tem muita gente que, despesa com aluguel. Você pode lançar, mas ela não é dedutível. Porque, às vezes, o locador, ele declara no seu imposto de renda e o inquilino tem que declarar só para informar para a Receita, mas ele não é dedutível. É uma grande dúvida que as pessoas têm também em relação ao aluguel. Até com relação a esse cuidado, né, de pegar um recibo ou gerar um recibo, é justamente esse cruzamento, como você mencionou, né? Existe o CPF de quem está emitindo o recibo e o CPF de quem está recebendo o recibo. Então, se não houver esse cruzamento de forma correta, harmônica, né, provavelmente vai cair na malha vai ter fina. problemas. Com certeza. E uma pessoa que transmitiu, né, a sua declaração e eventualmente se lembrou de alguma coisa ou detectou um erro, como que ela deve proceder? O primeiro passo, o que é? Tomar cuidado, principalmente com o informe de rendimento. Às vezes a pessoa tem mais de um, então ela lança um e esquece do outro. Então, o que é? Verificou, detectou, nossa, faltou, já corre e entrega. Antes que a Receita faça o processamento e já, né, como que eu vou colocar? Não que ela intime a pessoa a retificar, mas já vai haver um aviso que a declaração não foi processada e ela contém erros. Tá? A pessoa tem até 5 anos para estar retificando essa declaração. Dentro desse prazo ela pode ficar, não tem multa. Tá? Então, assim, precisa tomar um cuidado, porque se você cair na malha fina, aí já é um processo mais minucioso. Porque a Receita vai pedir todos os comprovantes, então você precisa ter tudo certinho, tá? Porque eles chega vão ali, apurar realmente vão apurar realmente. Aquela informação ela é verídica. Então, o que acontece? Se a declaração não foi processada, você pode acompanhar isso através da Receita Federal no próprio site. Você cria um código de acesso no portal do contribuinte e ali você vai processando. Você viu que deu problema, já corre para arrumar. Porque se você não se preocupa em arrumar, a Receita vai te mandar uma correspondência. Sua declaração, pedimos esclarecimentos. Então, assim, acaba criando uma situação constrangedora, né? Porque você tem que ir até a delegacia da Receita Federal, vai conversar com o fiscal. Então, já é mais... Tem gente que já se sente mais acuada em relação a isso. Com certeza. No próximo bloco, a gente vai falar de um assunto que está muito em evidência, né? Hoje é moda o e-commerce e ele exige sérios cuidados com relação à parte contábil.
E você que nos assiste, não esqueça de acessar a nossa página do Facebook e nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Lá você terá a oportunidade de rever esta e outras entrevistas já exibidas no nosso programa. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já.